Shalom! Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Glória a Deus. Hoje é domingo, dia 4 de janeiro de 2026. Que o Senhor nosso Deus derrame as bênçãos dos céus sobre a vida de vocês e sobre a minha vida também. Hoje é o primeiro domingo do ano de 2026. Que nós possamos agradecer a Deus por tudo o que Ele tem feito em nossas vidas. Que nós possamos dizer assim: quando eu olho para mim, pecador, eu não vejo como me salvar. Mas quando eu olho para esse grande Deus e entrego a minha vida para Ele, eu não vejo como me perder. Ok? Hoje nós vamos falar da criação. Mas a gente não vai falar só do livro de Gênesis, sobre a criação, lá quando Deus, criou os céus e a terra, a gente vai falar, mas não vai falar do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto dia e no sétimo dia, quando Deus terminou tudo e abençoou. Não. Nós vamos abranger hoje a criação, certo? De um modo geral. Velho e Novo Testamento. Aí o outro dia a gente fala só do livro de Gênesis, específico, falando especificamente só da criação. Ok? A voz é minha, mas a palavra é de Deus eternamente. Amém? Então a gente vai começar justo pelo Novo Testamento. Vamos ver aqui o que o apóstolo Paulo escreveu no livro de Colossenses, capítulo 1, verso 6. Acompanhem comigo. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então nós vemos aqui o reconhecimento do apóstolo Paulo. Aqui ele está dizendo isso para a igreja de Colossos, alertando aqueles irmãos, a mostrar a supremacia de Cristo, tanto na sua criação como na sua redenção. Certo? Então o apóstolo Paulo, ele escreve isso para a igreja de Colossos, Veja bem, ao explicar Jesus Cristo dessa maneira, Paulo convida seus leitores a adorarem o Filho de Deus. Não só naquela época de Colossenses, da igreja de Colossos. Não, é para nós também, porque tudo foi criado por Ele, por meio dEle e para Ele. Amém? Glória a Deus. Agora sim, a gente vai para Gênesis. Gênesis capítulo 1, a gente vai ler o verso 1 e o verso 2, vocês podem acompanhar comigo aí na Bíblia de vocês, ou nas suas plataformas digitais, as quais vocês têm em mãos no momento. Acompanhem comigo. Gênesis capítulo 1, verso 1 e verso 2. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, ok? E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Certo? Então aqui, o livro de Gênesis foi escrito por Moisés. Agora a gente vai um pouquinho mais para frente, para Jeremias, capítulo 32, verso 17. Acompanhe comigo. Ah, Senhor Deus, Jeremias dizendo: eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder. Então aqui Jeremias reconhece o grande poder de Deus. E com o braço estendido, coisa alguma é demasiadamente maravilhosa. Então aqui Jeremias exalta esse grande Deus, E as suas obras são maravilhosas.
Amém? Glória a Deus. E tudo que Deus realmente faz é maravilhoso, porque nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Ok? Agora a gente vai para o Novo Testamento novamente. João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 13. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aqui também o apóstolo João reconhecendo a soberania de Deus. E esse grande Deus, ele é dono de tudo. Foi ele que construiu tudo. Foi ele que fez tudo. Com apenas a sua palavra. Deus dizia, é isto, e acontecia. E ele dizia, isto é muito bom. Amém. Glória a Deus, né? Veja bem, meus irmãos, no princípio João associa seu evangelho à criação original, certo? Fazendo ecoar as palavras iniciais do livro de Gênesis, né? Escrito por Moisés, como eu acabei de falar, né? Gênesis, capítulo 1, verso 1 diz assim, no princípio Deus criou os céus e a terra. Amém? Glória a Deus, né? No princípio. Então, tudo começa lá atrás no livro de Gênesis, né? Meus irmãos, agora a gente vai para Apocalipse. Vocês podem acompanhar comigo, certo? Apocalipse também, escrito também pelo apóstolo João, né? O livro de Apocalipse é o livro Revelação. Conheço pessoas que já disse para mim, né? Não agora, mas no passado, que tinha medo de estudar, de ler o livro de Apocalipse. Porque Apocalipse fala do fim do mundo. Não, não é bem assim. Apocalipse vem tratando das coisas que irão acontecer, das coisas que já aconteceram e das coisas que futuramente já está acontecendo. As profecias de Deus, elas estão se cumprindo, elas não são falhas. A gente está vendo o caos que estamos vivendo neste mundo. E o apóstolo Paulo disse também que nos finais dos tempos os justos viveriam pela fé. E a fé no Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Que você, meu irmão em Cristo Jesus, você, minha irmã em Cristo Jesus, acompanhe isso comigo. Entregue as suas vidas nas mãos de Deus, se você ainda não entregou. Porque nós estamos chegando à história final deste planeta. Amém? Vamos agora para Apocalipse capítulo 4, verso 11. O apóstolo João escreve, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. João aqui então, glorificando a Deus, porque todas as coisas tu criastes. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Aqui João também glorificando, honrando e agradecendo a Deus pela criação. E que nós possamos fazer isso também, trazer isso de exemplo para as nossas vidas. E a palavra de Deus, ela é clara, e ela diz assim, todo ser que respira, louve ao Senhor. Por que todo ser que respira? Porque é Deus que nos dá esse oxigênio puro para que possamos respirar. Sem esse oxigênio, a gente não conseguiria sobreviver. Hebreus, capítulo 11, verso 3. Hebreus escrito também, não por João, mas agora pelo apóstolo Paulo. Hebreus 11, 3. Diz assim, pela fé entendemos que o universo foi formado,
pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não apareceram. Eita glória, né? Os profetas, os apóstolos, tudo glorificando a Deus pela criação, reconhecendo que Deus é o nosso Criador, o nosso mantenedor e aquele que nos sustenta. Amém? Por isso ele é digno de toda honra e de toda glória e de todo louvor, né? Amém? Glória a Deus por isso. Voltamos agora ao livro de Gênesis novamente. Gênesis capítulo 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem então passou a ser alma vivente. E o seu nome era Adão. Só que ele via ali que todos os animais tinham as suas companheiras. E ele estava sozinho. Então Deus fala: farei uma esposa para Adão. Então Deus faz cair um sono pesado sobre Adão, ele adormece. Mas enfim, vamos para o texto bíblico. Gênesis capítulo 2, verso 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, né? E ele ficou adormecido. E tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. Amém. Glória a Deus. Né? E Deus, aí no verso 22, e Deus transformou a costela de Adão em uma mulher. Veja bem, por que Deus não tirou a mulher dos pés do homem? Não. Porque senão ela seria pisada pelo homem. Porque então ele não tirou da cabeça do homem? Não. Porque senão ela seria superior ao homem. Mas Deus tirou do lado, certo? Do lado do homem. Ambas as carnes possam se unir. Homem e mulher, né? Marido e esposa. Que não haja diferença entre o marido e a esposa, os cônjuges, certo? Então Deus tirou aqui do lado para ter igualdade de condições de tratamento um para com o outro. Olha como esse Deus é maravilhoso, como esse Deus é magnífico. Já pensaram nisso? Amém. Glória a Deus. Agora a gente vai para o Salmo 139. Aqui também o salmista, ele agradece a Deus pela criação. Presta bem atenção. Salmo 139, verso 13 e verso 14. Pois tu formaste o meu interior, tu me tecestes nos seios da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. Aleluia, glória a Deus. As tuas obras são admiráveis e em minha alma sabe muito bem. Sabe muito bem. Então aqui o salmista está agradecendo a Deus por ser sua criatura. E nós também temos que fazer o mesmo, né? Temos que agradecer a Deus por termos nos criado à sua imagem e semelhança. E antes da gente estar no ventre de nossa mãe, nosso Deus já nos conhecia. Você quer ver? Eu vou ler aqui para vocês o livro de Jeremias. Jeremias capítulo 1, verso 5. Antes que eu te formasse, é isso mesmo, né? Antes que eu te formasse no ventre materno, é Deus dizendo, eu te conheci. E antes que saísses da madre, eu te consagrei e te constituí profetas
as nações. Então aqui Deus está falando diretamente para o profeta Jeremias e para nós também. Eu vou ler de novo porque é maravilhoso. Ó. Jeremias capítulo 1, verso 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, ou seja, no ventre da sua mãe, falando para nós também, né? Eu já te conhecia, eu te conheci. Antes que saísse da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Aqui ele está falando diretamente para Jeremias, mas ele nos conhece também, mesmo antes da gente estar no ventre das nossas mães, porque esse grande Deus, ele sabe todas as coisas. Foi ele que nos criou. Tudo que existe é a criação desse grande Deus, que nós possamos agradecê-lo todos os dias de nossas vidas. Agora vamos para o livro de Romanos, também escrito pelo apóstolo Paulo, Romanos capítulo 1, verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, né, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Né? Então Deus criou o ser humano, vou repetir aqui de novo, a sua imagem e semelhança. Vamos falar mais um pouquinho disso, para a gente terminar aqui a mensagem? Gênesis capítulo 1, verso 26. Gênesis escrito pelo profeta Moisés, certo? Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Prestem bem atenção, ó. Também disse Deus, ali estava havendo um diálogo. Deus não estava sozinho ali, certo? Provavelmente ali estava Deus, o Filho e o Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Olha, ele fala no plural. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Então ali Deus não estava sozinho, certo? O original grego fala isso também, né? No plural. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então Deus ali estava tendo um diálogo, certo? Com Jesus Cristo, seu Filho, né? Que ainda não tinha vindo ao mundo, mas Jesus é Deus, o Espírito Santo. Amém? Muitas pessoas, às vezes eu falo, Jesus é Deus, mas como? É só você estudar a palavra de Deus. Lá no livro de João, João capítulo 10, verso 30, Jesus diz, eu e o Pai somos um. Amém? Que vocês possam ter entendido a palavra de Deus. Amém? Feche os seus olhos e oremos. Grandioso eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome e por amor de seu Filho amado Jesus Cristo, muitíssimo obrigado por ter nos criado à sua imagem e semelhança. Amém. Glória a Deus. Que nós possamos também seguir o seu exemplo. Exemplo de amor, exemplo de humildade, exemplo de fraternidade, solidariedade com os nossos próximos. Porque tu vieste ao mundo somente para fazer o bem e se passou por servos. Que nós possamos seguir o seu exemplo. Que o Senhor possa abençoar cada família que está nos assistindo nesse momento. Que o Senhor possa derramar as tuas bênçãos sobre as suas vidas e sobre a minha vida e sobre a vida da minha família também. Em nome de Jesus. Amém. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Glória a Deus. A voz foi minha, mas a palavra ela é de Deus eternamente. Amém. Shalom.